Olá a todos, todas e todes. Sejam bem-vindos ao nosso momento de encontro assíncrono. Hoje nós vamos conhecer um artista que se chama Evgen Bavigar. Ele é um artista cego e fotógrafo e tem um trabalho artístico muito interessante e sensível. É com prazer que nós apresentamos um pouquinho sobre a poética de Bavigar. Bom, primeiramente nós gostaríamos de contextualizar um pouquinho esse artista. Bavigar, ele é nascido em 1946 na Lovavec, Eslovênia. Ele é um artista que é deficiente visual, né? Então ele é uma pessoa com deficiência visual, uma deficiência visual que foi adquirida ao longo da sua vida. Ele perde a visão aos 10 anos, quando ele sofre um acidente numa situação em que um galho de árvore perfurou o seu olho esquerdo. Em algum tempo depois, alguns meses depois, ele vai sofrer um outro acidente. Ele manipula por acidente uma mina terrestre e aí ele perde a visão do olho direito. Então, ele é uma pessoa que nasceu visual e que ainda na sua infância vai sofrer esse acidente e então ele se torna uma pessoa com deficiência visual. A sua relação com a fotografia se dá durante a adolescência e manipulando e se interessando sobre essa prática. Posteriormente, ele sai do seu país natal e ele vai para a França estudar pós-graduação. Anteriormente, ele vai se formar em História e Filosofia no seu país e vai estudar um mestrado em Estética na França, na Universidade de Paris. E ali, no contexto francês, nesse campo de estética, ele vai se aproximar das discussões voltadas para as poéticas, para a produção artística e também vai se aproximar de maneira mais profissional com esse mundo da fotografia artística no campo prático também. E é então que ele dá os seus primeiros passos para ingressar no campo da produção em artes visuais. Ele vai começar a participar de exposições, ser convidado para galerias, então ele entra nesse mercado. Aqui ao lado no nosso slide, eu apresento para vocês um autorretrato de Bavigar, né? Então é esse senhor que é o nosso artista da aula de hoje. A produção de Bavigar, ela é bastante sensível e muito bonita. Ele trabalha de maneira explorando as características que fazem a fotografia ser fotografia, digamos assim. A fotografia como uma produção artística que é a captação de um momento do instantâneo, então é a busca, né, pelo congelamento de uma imagem em um dado tempo num suporte e que, por sua vez, tem a forma de manipular a relação de cores e luz para dar uma visibilidade interessante e distinta para a imagem ali congelada. Aqui, por exemplo, o Bavigar, ele faz uma fotografia aonde ele deixa a objetiva aberta por um determinado tempo e com isso ele consegue captar o movimento do pianista nesse momento do gesto do tocar o piano. E é tão agradável
que às vezes, olhando essa imagem, eu compartilho um pouco a minha experiência sensível com vocês, caros participantes, é tão sensível que mesmo sendo uma fotografia e a fotografia sendo muda, a gente consegue, por essa imagem, essa gestualidade, ouvir de certa forma o som da musicalidade da imagem. Veja que bonito é isso, um fotógrafo cego que nos mostra uma imagem que é muda, mas que nos faz sentir uma coisa tão bela, uma experiência estética muito rica. Isso é muito bonito do ponto de vista de pensar a inclusão. Bom, o Rodrigo Baroni, ele realiza um estudo sobre a obra desse artista e ele faz o seguinte comentário: quiçá então as fotografias feitas por cegos possam de algum modo nos comunicar uma experiência imaginal de um grupo de pessoas que, por conta de uma diferença inscrita em seus corpos, tiveram seus olhares negados. Agora, esses olhares se levantam e encontram um meio para vir nos fitar, olhares tão potentes que são capazes de suspender, ao menos por alguns instantes, a definição de cegueira, ao passo que nós, videntes, reconhecemos que não temos acesso a essas imagens que os cegos reivindicam, a não ser de uma forma mediada, no caso de bavicar pela fotografia. É muito bonito isso. Rodrigo nos coloca a seguinte ideia, que Bavicar ele tem um acesso a um outro tipo de visão do mundo justamente pela ausência da visão física, mas ele conhece e sente o mundo a partir de outros dados da percepção, e daí nas suas fotografias ele consegue justamente nos mostrar aquilo que nós não podemos ver, mas que só as pessoas cegas poderiam ver. Observem que interessante, aqui novamente o Bavigar ele vai utilizar esse recurso da manutenção da objetiva aberta por um certo tempo, e então esse vulto que a gente vê é um movimento da pessoa no tempo, é um movimento do gesto de alguém. Se vocês observarem ali abaixo, nós temos uma mão aparecendo, então é como se tivesse alguém ali dançando na frente dessa janela, essa janela onde entra essa luz. O que nós vemos é um movimento da luz. Aqui novamente nós temos um autorretrato de Bavigar. Aqui nós temos mais um autorretrato que é bastante interessante, considerando que é um retrato onde nós temos esse movimento da luz e nós temos o reflexo do artista, né? Quando a gente pensa num autorretrato, a gente pensa numa fotografia da pessoa e não do reflexo dela, né? O reflexo é aquilo que geralmente a gente não vê. Veja que sensível e poético é isso. Ele sempre está nos mostrando aquilo que a princípio nós não vemos. Ele mostra aquilo que não é visto na vida cotidiana, no que a gente espera não ver. Ele mostra esse outro campo da visão. Aqui uma outra fotografia de interior que ele realizou explorando essa relação da luz. Aqui também com objetiva aberta, ele explora essa luz que vai crescendo sobre o objeto, que são esses contornos. Esses contornos, em geral, é o que a gente tem de acesso no momento do tátil. Observem que essa luz ela vai dar destaque nesse interior, a mesa, as cadeiras, justamente aquele espaço que delimita o objeto no seu volume. Ou seja, ele está nos mostrando através desse destaque do contorno da luz, da superfície, aquilo que é tátil, que é essa outra forma de visão e percepção do mundo que é tão importante para a pessoa com deficiência visual.
Aqui nós temos uma outra fotografia também de Bavikar, onde ele vai explorar novamente o contorno dos objetos e a repetição e a montagem a partir dessa temporalidade, né? Dessa linda figura de ave que voa ali em torno dessa bicicleta. Outra obra de Bavikar, explorando também essa relação entre luz, corpo e superfície. E para finalizar esse momento, eu gostaria de deixar para vocês esse artigo que eu citei, do Rodrigo Baroni, onde nós temos mais detalhes sobre a obra de Bavikar, está aí no link, também vai estar disponível no nosso material, né, no nosso conjunto de material disponibilizado durante essa semana. E aí, vocês gostaram de conhecer um pouquinho sobre esse artista? Isso é muito legal, né? Se você quiser saber mais sobre Bavikar, eu deixo também o link para vocês. E eu gostaria de saber também se vocês gostaram de conhecer um artista visual com deficiência. Sabe, Bavikar ele não é o único. Há outros artistas contemporâneos e célebres nomes da história da arte, e isso é muito legal, inclusive de trazer essas referências para a sala de aula, para discutir com os nossos alunos lá na educação básica ou em outra instância que você trabalhe, educação informal, em ateliês, enfim, todas as possibilidades que nós temos de atuar como educadores. Olha que bacana tornar visível esses artistas com deficiência para toda a sociedade a partir dos caminhos da educação. Para a gente conhecer um pouquinho mais outros artistas, nós temos uma atividade colaborativa, tá? Vamos construir uma cartografia de artistas com deficiência. Cartografia é uma ideia de pesquisa, de busca e de reconhecimento como um grande mapa de artistas ou de poéticas. Então, a partir de uma plataforma, nós vamos, cada um, procurar durante a semana encontrar um artista com deficiência, selecionar uma ou algumas obras desse artista e colocar ali, porque aí sim juntos nós podemos nessa plataforma ter um reconhecimento, um grande mapa para conhecer um pouco mais muitos artistas com deficiência que estão produzindo coisas tão sensíveis e bonitas e agradáveis e que enriquecem a nossa experiência no mundo, certo? Então, cada um poderá escolher um artista e compartilhar, tá? Acesse o link na plataforma a nossa plataforma, onde nós vamos ter as instruções para que cada um possa fazer essa pesquisa e lá internamente nós podemos um com o outro interagir também na plataforma e conversar um pouquinho, falar sobre o que percebeu do artista, da obra que você selecionou e que o colega também compartilhou, tá? Esse momento de partilha é muito importante. E aqui eu deixo um outro artista que também é um artista com deficiência, que é o Toulouse-Lautrec, um artista francês que eu gosto bastante. Que foi diagnosticado com displasia esquelética, é uma doença de origem genética, e que tem uma produção bastante interessante. Então, lá na plataforma, eu já vou colocar uma obra do Toulouse-Lautrec que eu gosto muito, mas também deixo esse autorretrato dele, que também é uma produção dele muito interessante. Obrigada por nos ouvir e vamos interagir lá na nossa cartografia de artistas com deficiência. Muito obrigada pela atenção.